Segundo Reis, capítulo 17. Israel reina Oséias, mau. Rei da Síria lhe impõe tributo. Prende-o, cerca Samaria, ela cai. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque este enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não fazia subir tributos ao rei da Síria, de ano em ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e o pôs em grilhões na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu através de toda a terra e subiu até Samaria e a cercou por exércitos 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para dentro da Síria. E os fez habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir para fora da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido a outros deuses. E andaram nos estatutos dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos estatutos do rei de Israel, que eles tinham feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, Deus deles, e edificaram para si lugares altos de idolatria, em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade murada fortificada. E levantaram para si imagens em pé, coluna, obelisco e bosques, em todas as altas colinas e debaixo de todas as árvores verdejantes. E queimaram ali incenso em todos os lugares altos de idolatria, como os gentios que o Senhor levara em cativeiro de exílio de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por meio da mão de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai atrás de vossos maus caminhos, e preservai, protegei e obedecei aos meus mandamentos e aos meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei por meio da mão de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua nuca, como a nuca de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e seu pacto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que testificou contra eles. E andaram em seguimento a coisa de nenhum valor, e tornaram-se vãos, como também andaram em seguimento aos gentios que estavam ao redor deles, a respeito dos quais o Senhor lhes tinha ordenado que não fizessem como eles. E abandonaram todos os mandamentos do Senhor, Deus deles, e fizeram para si imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram bosque, e se encurvaram a todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar através do fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhar adivinhações, e praticar encantamentos e adivinhação por sinais, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou deles, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não preservou, protegeu, obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles mesmos tinham feito. Por isso o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os lançou fora da sua presença. Porque rasgou Israel para fora da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles.
até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara por meio da mão de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel removido para fora da sua própria terra, a Assíria, até o dia de hoje. Israelitas são espalhados para vários países. Estrangeiros são assentados em Israel. A religião fica toda misturada. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Culta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio do habitar eles ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor enviou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: as nações que levastes em cativeiro de exílio e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim Deus enviou leões entre elas, e eis que as matam, porquanto não sabe o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou que dissessem: levai ali um dos sacerdotes que trouxestes em cativeiro de exílio de lá, e vai ele e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que levaram em cativeiro de exílio de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos lugares altos de idolatria, que os samaritanos tinham feito, cada nação nas suas cidades em que habitava. E os homens de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os homens de Culta fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibais e Tartaque. E os sefavitas queimaram seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam o Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais por eles faziam sacrifícios nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio das quais tinham sido trazidos em cativeiro de exílio. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus próprios estatutos, ou segundo as suas próprias ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem ele deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos encurvareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir para fora da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele adorareis prostrados, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, os observareis para fazê-los todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do pacto que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens esculpidas. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até este dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 18. Em Judá reina Ezequias, restabelece o culto do Senhor. Rei da Síria, Salmanasar, cerca e toma Samaria. E sucedeu que, no terceiro ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou lugares altos de idolatria, quebrou as imagens em pé, colunas, obeliscos, deitou abaixo bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã.
No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de seguir após ele, e preservou, protegeu, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, conduzia-se ele com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também até os limites dela, desde a torre dos atalaias até a cidade murada fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou por exércitos. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Alá e a Abó, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, Deus deles, antes transgrediram a seu pacto. E tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, a isto não quiseram ouvir, nem obedecer. Rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá. Rabsaque afronta Deus e Ezequias. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades muradas fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: cometi ofensa, mas retira-te de mim, e toda a carga que me impuseres eu a carregarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo Ezequias cortou fora o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as revestira, e o deu ao rei da Síria. Contudo o rei da Síria enviou Tartã e Rabsaris e Rabsaque, desde Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E, tendo subido e tendo vindo a eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto à estrada elevada do campo do lavandeiro. E, tendo eles chamado o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta dentro da qual confias? Dizes tu, porém são palavras só de lábios, aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de caniço quebrado, que é o Egito, o qual, se um homem nele se apoiar, ele entrará na palma de sua mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos lugares altos de idolatria e cujos altares Ezequias tirou, tendo dito a Judá e a Jerusalém: diante deste altar, adorareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns a meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se puderes pôr cavaleiros sobre eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão, dos menores servos de seu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos seus carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te de que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura enviou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados sobre o muro?
para que juntamente convosco coma o seu próprio excremento e beba sua própria urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E respondendo, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei um acordo comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada homem da sua própria vara da videira e da sua figueira, e beba cada homem a água da sua própria cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de suco de uvas fresco, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis, e não morrereis. E não dei ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações jamais puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe declararam as palavras de Rabsaque. Segundo Reis, capítulo 19, Ezequias ora: Ó Senhor, salva-nos. E aconteceu que Ezequias, ao ouvir isto, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de repreensão, castigo e de blasfêmia. Porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para reprová-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Ergue, pois, tua oração pelo remanescente que se acha. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor: Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os jovens servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que enviarei sobre ele um golpe de vento, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua própria terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tem ouvido que o rei havia partido em jornadas desde Laquis. E tendo ele ouvido dizer a respeito de Tiraca, rei de Cuxi, eis que ele saiu para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Tendo, pois, Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros e, tendo-a lido em voz alta, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu diante da face do Senhor. E orou Ezequias diante da face do Senhor e disse:
Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a ele para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que o rei da Síria assolara as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão dele, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Deus, através de Isaías, conforta: eu mesmo defenderei esta cidade, por amor a mim. Então Isaías, filho de Amós, enviou mensageiros a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e erguestes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio da mão de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros tenho subido ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei abaixo os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nos locais de pernoite de suas fronteiras, até na floresta do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares cercados por exércitos. Porventura não ouviste que já dantes eu fiz isto, e já desde os dias antigos formei isto? Agora, porém, vi isto para que fosses tu que reduzisses as cidades muradas fortificadas a montões desertos. Por isso, os habitantes delas, com pequena força, ficaram pasmados e envergonhados. Eram como o capim do campo e o verde da tenra grama, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte, o que rebrota do mesmo. Porém no terceiro ano semeai e ceifai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela barreira de terra amontoada alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a esta cidade para a livrar, por amor a mim e por amor a meu servo Davi. O palavra eterno fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se eles, cedo ao alvorecer, daquela madrugada, eis que todos aqueles assírios eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu em jornadas e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado em adoração na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para dentro da terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar.